Jovens, é o seguinte, nessa primeira aula, a gente vai definir o que é grandeza. Grandeza, por quê? Porque alguns conceitos de física dependem do conhecimento do que é grandeza. Senão, você vai ficar com buracos no conhecimento. Então, você não vai entender as coisas como elas realmente são. E depois, vamos ver o que é movimento uniforme. Movimento uniforme, que muita gente conceitua errado e entende errado o que é movimento uniforme, que é o MU, o famoso MU. Então vamos para a primeira aula. Vamos ver o que é grandeza e vamos quebrar o primeiro paradigma. Prestem atenção. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou avaliado. Olha só, medido ou avaliado. Por exemplo, comprimento, massa, velocidade, força, aceleração, tempo, temperatura, área, volume, pode ser medido. O que é uma coisa que pode ser medida? O que é isso? É quando ela tem número e unidade. Bem, e o que pode ser avaliado? É quando não tem a unidade, só tem o número. Por exemplo, o atrito entre o pneu de um carro e o asfalto é em torno de 0,5. É só 0,5, não tem unidade. Então essa grandeza ela não pode ser medida, ela pode ser apenas avaliada. Índice de refração da luz no vácuo serve também como exemplo. O índice de refração dela no vácuo é 1. Só 1, não tem unidade. Então a grandeza que não pode ser medida, ela pode ser apenas avaliada. Então, para ser medida precisa de número e unidade. Para ser avaliada, apenas o número. As grandezas podem ser de dois tipos. Elas podem ser escalares e podem ser vetoriais. A grandeza escalar, para você definir, você vai precisar de duas coisas. Vai necessitar de duas coisas: número e unidade. Por exemplo, uma pessoa chega com você e pergunta: qual é a sua massa? Você diz: minha massa é 50 quilogramas. Você respondeu sobre massa usando um número e uma unidade. Então massa é uma grandeza escalar. Agora presta atenção que é uma coisa. Quando eu faço a união de número mais unidade, eu estou me referindo à intensidade. Intensidade. Então o examinador pode usar essa palavra intensidade. Quando ele colocar isso, ele quer dizer número e unidade. Muito bem, vamos ver alguns exemplos de grandezas que podem ser medidas. Primeiro, a pessoa chega com você e diz assim: qual é o comprimento deste terreno? Só o comprimento. Pode ser a largura ou a profundidade. Você diz: olha, 40 metros. Veja que você utilizou um número e uma unidade. Então, a grandeza escalar que pode ser medida. Agora, preste atenção. Se você colocasse 40 metros em ter assim, 40 M, abreviatura de metros, M, o M é invariável. A abreviatura é invariável, não vai para o plural. Estou cansado de ver a gente escrever metros MTS. Isso não existe. Isso não existe. A abreviatura não varia, não sofre variação no plural. É 40 metros, 40 M se escreve. M pode ser 1 metro, 2 metros, tudo é M. Fica 1M, 2M.
1000 metros, 1000 m. Muito bem. Tempo. Eu pergunto de você, qual o tempo de duração de uma partida de futebol sem acréscimo? Você vai dizer 90 minutos. Então usou o número e uma unidade. Então é uma grandeza que pode ser medida. E é escalar, porque precisa apenas de número e unidade. Aí eu faço outra pergunta a você. Qual a temperatura média do corpo humano? Você sabe que é 36,5 graus Celsius. Então, essa temperatura corpórea, 36,5 graus. Aí eu queria fazer um comentário. Dizem que em Manaus, que em Teresina, no Piauí, que Cuiabá e Mato Grosso, a temperatura é 40 graus, 40 e poucos. Mentira. Você tem apenas a sensação térmica de 40 graus, de 42 graus, mas a temperatura do ambiente tem que ser menor que a temperatura do corpo da pessoa. Então, olha só, Manaus a temperatura é 32, 33 graus, menor que a nossa, que é 36,5. Agora, o que dá a sensação térmica de 40 graus é a umidade. Umidade é uma cidade de grande umidade, todo mundo sabe disso. Bem, muito bem. É uma grandeza, temperatura é uma grandeza escalar, porque precisa apenas de número e unidade. A sensação térmica de 40 graus tem a ver com o que eu falei? Com a umidade. Tanto é que você não vê muita gente desidratada em Manaus. Você só respira água. Agora vamos ver como é que se define uma grandeza vetorial. Para você definir a grandeza vetorial, você precisa de número, unidade e orientação. Quando eu falo orientação, eu estou falando de direção e sentido. Então vejam bem, grandeza vetorial exige mais que a escalar. Enquanto a escalar precisa apenas de número e unidade, a vetorial precisa de número, unidade, orientação. Ou seja, número, unidade, direção e sentido. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos de grandezas vetoriais. Velocidade, aceleração, força, o peso que é uma força, deslocamento são grandezas vetoriais. E todas as grandezas vetoriais exigem número, unidade, direção e sentido. Mas eu destaquei a velocidade porque ela é interessante. Vamos ver. Eu digo para você, eu vi um carro passar numa estrada a 150 km por hora. Quer dizer, uma velocidade acima do limite permitido. Aí você vai dizer assim, mas esse automóvel estava indo do ponto A para o ponto B ou vindo do ponto B para o ponto A? Muito bem. Quando você quer saber o sentido, você já está indicando que a velocidade é uma grandeza o quê? Vetorial. É uma grandeza vetorial. Bem, agora tem que chamar atenção para um paradigma aqui. Olha só, olha um problema que se enfrenta em prova. A grandeza escalar, você já sabe que precisa apenas de número e unidade. E a vetorial, número, unidade, direção e sentido. Muito bem. Olha, a grandeza vetorial precisa de quê? Você já está na cabeça isso. Número e unidade. E a vetorial? Número, unidade, direção e sentido. O que eu vou fazer? Vou desprezar a direção e o sentido da grandeza vetorial. Restam o quê? Olha, grandeza vetorial eu não mexi. Ou mexi. Veja que quando eu desprezei a direção e sentido, ela ficou igual a escalar. Isso não quer dizer que a grandeza vetorial vira escalar. Não quer dizer. Quer dizer o seguinte, que quando eu desprezo a direção e o sentido, quando eu não estou interessado na direção e no sentido de uma grandeza vetorial,
ela passa a receber um tratamento escalar. Um tratamento escalar. Não é que ela tenha virado escalar. Ela apenas, naquela situação, está recebendo um tratamento escalar. Logo, olha só. Quando dizemos que a velocidade de um móvel é 10 metros por segundo, e você sabe que a velocidade é vetorial, mas não citou direção e sentido, quer dizer que você desprezou a direção e sentido. Restaram o quê para a velocidade? Restaram o quê? 10, que é o número, e metro por segundo, que é a unidade. Então, neste caso específico, a velocidade está recebendo um tratamento escalar, mas ela é vetorial. Só que neste caso está recebendo um tratamento escalar. Bem, agora a partir disso vamos analisar uma coisa. O que é movimento uniforme? É recorrente dizer que no movimento uniforme a velocidade é constante e diferente e a aceleração é nula. Velocidade constante e aceleração nula. Vamos ver se isso é verdade? Preste atenção. Quando eu falo em movimento uniforme, eu tenho que dizer qual o tipo de trajetória. Porque no movimento uniforme, a trajetória pode ser retilínea ou pode ser circular. Vamos ver o caso do carrinho lá em cima. Ali está andando em linha reta. Então é óbvio que o movimento é retilíneo circular, trajetória retilínea. Então aí eu formo o MRU, movimento retilíneo uniforme. Aqui embaixo, preste atenção, tem uma partícula girando no movimento circular. Uniforme, por que uniforme? Porque eu coloquei os vetores do mesmo tamanho, os pretos, para simbolizar que tem a mesma intensidade. A mesma intensidade. Muito bem. Veja que está alterando a direção e sentido. Veja isso aí. Por quê? Porque aquele vetorzinho vermelho está apontando sempre para onde? Para o centro. Olha só. Olha, tem uma esfera ali em cima, o ponto material ali em cima, ponto material, em movimento circular. Ali eu tenho duas acelerações. A tangencial, que é tangente à curva, e tem uma que aponta para o centro, que é a aceleração centrípeta. A palavra centrípeta quer dizer aponta para o centro. Agora eu quero fazer uma observação. Não existe aceleração centrífuga. Isso não existe. O que existe é aceleração centrípeta. O que o pessoal confunde é aceleração centrífuga, quando na realidade, quando se fala em aceleração centrífuga, na realidade está se falando em inércia. Mas não existe aceleração apontando para fora. Existe só aceleração apontando para dentro, que é a aceleração centrípeta. Isso vai ser um assunto lá em dinâmica. Bem, qual é a função da aceleração tangencial? Primeiro, a aceleração tangencial se calcula assim, ΔV por ΔT, variação de velocidade no intervalo de tempo. Para que serve a aceleração tangencial? Toda vez que a aceleração tangencial atua no corpo, ela muda o valor numérico do corpo. Por exemplo, velocidade era 3 no primeiro instante. No segundo instante, 6. No terceiro instante, 9. Então não está alterando a velocidade. Passou de 3 para 6 para 9. Então se alterou o valor numérico da velocidade, ali atuou a aceleração tangencial. Muito bem. E qual é a função da aceleração centrípeta? Olha, a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado pelo raio. O raio é a metade, é que vai da ponta do círculo até o centro, até o ponto central. É um comprimento. Bem, então a aceleração centrípeta é v ao quadrado pelo raio. Velocidade ao quadrado pelo raio. Para que serve? Ela serve para mudar a direção
e, logicamente, o sentido da velocidade. Toda vez que um carro faz uma curva, ele está sob efeito de aceleração que? Centrípeta, porque alterou a direção e alterou o sentido. Vamos ver um exemplo de MRU, de movimento retilíneo uniforme. Olha ali o exemplo. Tem uma esferazinha. No primeiro instante, velocidade 5. No segundo instante, velocidade 5. No terceiro instante, velocidade 5. Velocidade não alterou o valor numérico. O valor numérico é 5, 5, 5 e assim sucessivamente. Então, se não alterou o valor numérico da velocidade, não alterou, a aceleração tangencial é nula. Porque se a aceleração tangencial fosse diferente de zero, mudaria os valores lá de cima. Então, como os valores se repetem da velocidade, o valor numérico da velocidade não mudou, a aceleração tangencial é nula. E observem, alterou a direção? Alterou o sentido da velocidade? Não. Então, não atuou a aceleração centrípeta. Então, no MRU, tanto a tangencial como a centrípeta valem zero. Valem zero. Né? No MRU, no movimento retilíneo uniforme. E no MCU? Olhe lá. Lá no alto do círculo, a velocidade vale quanto? 5 metros por segundo. Aqui, olha, 5 metros por segundo lá em cima, direção horizontal, sentido para a sua direita. Aí no segundo instante, direção vertical, sentido para baixo, velocidade continua 5 metros por segundo, mas já alterou a direção e o sentido. No terceiro instante, na horizontal para a esquerda, velocidade em módulo, porque já o sentido já mudou, né? Em módulo, estou falando, 5 metros por segundo. Muito bem, a velocidade era 5, 5, 5. Alterou o valor numérico da velocidade? Não. Então, aí quer dizer que a aceleração tangencial é zero, mas alterou a direção e alterou o sentido. Então, surgiu o quê? Quem faz isso? É a aceleração centrípeta. Bem, então nós temos ali a aceleração tangencial, que altera o valor numérico da velocidade, e tem uma aceleração centrípeta, que altera a direção e o sentido da velocidade. Ali entre a aceleração tangencial e a centrípeta, o ângulo é 90 graus. Vocês sabem que o número 3, o número 6 e o número 9 são números mágicos. Futuramente eu vou mostrar o que é isso para vocês. Bem, e o A eu chamei de aceleração resultante. Por Pitágoras, A ao quadrado é AT ao quadrado mais AC ao quadrado. Ó, no MRU, nós já vimos que tanto a tangencial quanto a centrípeta valem zero. Se eu substituir os valores, no lugar do AT ao quadrado colocar zero, no lugar da AC ao quadrado colocar zero, a aceleração resultante vai dar zero. Correto? Muito bem. No MCU, no movimento circular uniforme, a tangencial é zero. Certo? Que não houve mudança no valor numérico da velocidade. Mas a centrípeta atuou. A centrípeta atuou. Tanto é que mudaram a direção e sentido. Então, olha só. Como é que se calcula a aceleração centrípeta? Nós já vimos que é velocidade ao quadrado pelo raio. Se você, no lugar da aceleração tangencial, colocar zero, sobrado então, que a resultante é igual a centrípeta, tudo ao quadrado. Bem, então, a aceleração resultante no movimento circular uniforme é a própria aceleração que? Centrípeta, porque a tangencial é nula no MCU. Então, qual é a definição correta para movimento uniforme? Olha o que eu estou falando agora. Movimento uniforme. Eu não disse qual tipo de trajetória. Então, eu vou repetir. Quando estamos nos referindo ao movimento uniforme, não estamos levando em consideração o tipo de trajetória. Logo,
eu tenho que pegar uma definição que seja comum, tanto no MRU, que é o movimento relativo uniforme, como no MCU, que é o movimento circular uniforme. Características comuns. E o que é comum nos dois? É que o módulo da velocidade é constante e diferente de zero. O módulo da velocidade é constante e diferente de zero. E qual é a relação que anula em ambos? A tangencial. Então, quando disser para você, no movimento uniforme a velocidade é constante. Constante em quê? Em módulo. Não tem aceleração, não tem a tangencial, mas pode ter a centrípeta, desde que o movimento seja circular. Então, essa é a diferença. Quando o examinador fala em movimento uniforme, cuidado com o tipo de trajetória. Na física temos que amarrar todos os pontos. Isso eles costumam pedir. Ou seja, em MU, em MUV, eles pedem esses detalhes quando a questão é teórica. Sobre grandeza, você não tem nenhuma dúvida. Sabe, grandeza é tudo aquilo que você possa medir ou avaliar. E que a grandeza pode ser escalar ou vetorial. Ficou muito bem entendido para vocês. Agora, sobre movimento uniforme, eu mostrei para vocês, e espero que vocês tenham entendido, sobre o MU, que eu não posso afirmar que a velocidade é constante. Ela pode até ser, mas na física, quando se afirma alguma coisa, tem que amarrar de todas as formas. Por exemplo, como eu não disse qual é o tipo de trajetória, se é retilíneo ou circular, o que eu posso fazer para definir o movimento uniforme? É pegar um elemento que seja comum entre o MRU e o MCU, movimento retilíneo uniforme e movimento circular uniforme. Qual é o elemento comum? É que em ambos o módulo da velocidade, número da velocidade é constante, CPE é constante, e diferente de zero. Esta é a verdadeira definição de movimento uniforme. Porque quando eu falo movimento uniforme, não diz se é retilíneo ou circular. Então, a única definição que diz isso aqui. Ou seja, que no movimento uniforme, um móvel percorre espaços iguais em tempos iguais. Muito bem. Como seria isso? Se a velocidade é 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, o módulo da velocidade, claro, você vai ver que cada segundo percorre 10 metros. Então, percorre espaços iguais em tempos iguais. Espero que você tenha entendido essa aula e tire essa ideia recorrente de que no movimento uniforme a velocidade é constante. Não. Quem é constante, quem é? É o módulo. Apesar do movimento ser uniforme, pode ter aceleração, sim senhor. Pode ter. Desde que o movimento seja circular uniforme. Espero vocês na próxima aula.